Você conhece as 10 etapas para o sucesso da realização do transporte neonatal preconizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria? Meu nome é Michel Cadenas, sou médico emergencista e gestor em saúde e neste vídeo nós vamos abordar este tema. Se você curte esses conteúdos, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos que nós vamos produzir. Bora para esse conteúdo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Neste vídeo nós vamos tratar das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria para o sucesso do transporte neonatal. E a Sociedade Brasileira de Pediatria, no Manual do Transporte do Recém-Nascido de Alto Risco, ele traz 10 etapas para a realização desse transporte e conseguir um melhor desfecho para esses pacientes. Então a gente vai abordar nesse vídeo, que é curtinho, cada uma dessas etapas para que a gente possa fixar esse conhecimento e observar como cumprir isso no nosso dia a dia operacional. A primeira etapa importante, que não é feito pela equipe de transporte normalmente, é a solicitação da vaga em outro serviço e o preenchimento do relatório detalhado com o histórico clínico daquele paciente, desde o momento do nascimento até aquele momento do cuidado na origem e para onde ele vai estar sendo transferido. Uma etapa bastante importante na etapa 2 é que a gente possa solicitar o consentimento da mãe ou do responsável explicando sobre os riscos do transporte neonatal. Essa etapa, em geral, também não fica com a equipe de transporte, ficando com a equipe de enfermagem ou com a equipe do serviço social para orientar a família ou as famílias que estão envolvidas aí no transporte desse recém-nascido. A mãe ou o responsável podem acompanhar durante todo o transporte, se assim o desejarem. É isso que preconiza a Sociedade Brasileira de Pediatria. A terceira parte já começa a entrar para o transporte em relação às equipes treinadas para realizar esse transporte. Dessa maneira, uma equipe integrada, treinada e preparada para realizar o transporte deve estar disponível para efetivamente executar a atividade. A quarta etapa seria a escolha do veículo. Então vamos relembrar um pouquinho, a gente tem um vídeo específico falando sobre equipamentos e veículos, mas vamos relembrar aqui rapidamente sobre esse conteúdo. O transporte terrestre, eu vou escolher algo em torno de 50 km para o transporte do paciente instável e até 160 km para o paciente estável na escolha do transporte terrestre. Quando a gente fala em aeronaves, para distâncias mais longas, claro, é melhor escolher o avião ou o dispositivo de asas fixas, né, porque ele tem um cockpit mais adequado e permite trabalhar um pouco melhor as intercorrências. O helicóptero pode ser sim uma opção. Ele tem uma limitação de autonomia, mas em torno de 160 a 200 km de distância, o helicóptero pode ser uma escolha. No vídeo anterior que nós gravamos, e eu vou deixar o link aqui no descritivo desse vídeo, a gente comentou que vibrações e ruídos podem aumentar o consumo metabólico do RN e isso pode prejudicar de alguma maneira o bom desempenho do transporte. Na etapa 5, a preparação de materiais, medicamentos estarem todos disponíveis para atender aquele paciente e também as possíveis intercorrências que possam acontecer durante o transporte. A etapa 6 é uma etapa de cálculo do risco de morbidade do paciente, é o California TRIPS. É um indicador que mede 5 parâmetros: a temperatura axilar, a pressão arterial sistólica, o estado neurológico, o status respiratório e o uso ou não de vasopressores. É uma escala em que a menor numeração é 0 e a maior numeração é 70. Quanto maior é o resultado desse score, maior a probabilidade de óbito nos 7 dias posteriores. Então, para vocês terem uma ideia, se a gente pega na tabela acima de 40 o score, a gente já pode ter uma mortalidade que varia de 25% a 80%. Então, qual que é a ideia desse score? É você, no início do transporte, pegar a informação de qual era e, ao final do transporte, repetir a aplicação do score.
Se a gente teve um aumento entre o começo e o final do transporte, significa que o transporte aumentou a mortalidade desse recém-nascido. É um bom indicador para que a gente possa avaliar o parâmetro de qualidade da realização dos nossos transportes, tentando entender se ocorreu uma intercorrência, se teve algum problema de equipamento, para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar o serviço e a realização desses transportes. Em relação à etapa 7, a gente vai falar sobre a estabilização do recém-nascido. Essa estabilização deve acontecer antes do início do transporte. E são 5 parâmetros que a gente deve utilizar para estabilizar o recém-nascido. O primeiro é a temperatura corporal dele, para que a gente consiga garantir essa temperatura e adequar a incubadora à temperatura correta para a realização do transporte. A gente vai gravar um outro vídeo só sobre temperatura da incubadora para vocês assistirem. A via aérea, ela é extremamente importante, e também verificar se a gente tem o oxigênio, se a gente tem o ventilador adequado, os tubos adequados, a lâmina adequada para realizar uma intubação se tiver uma intercorrência no meio do caminho, e garantir a disponibilidade dessa via aérea. O acesso venoso A, o acesso venoso B, para que eu tenha um plano de backup dos acessos para poder infundir a medicação necessária para esse paciente. A glicemia, gente, é importante também. Por exemplo, um recém-nascido sudoreico ou bradicárdico, ele pode estar com a glicemia afetada. Então é importante aferir isso no início do transporte e já corrigir se tiver alguma alteração glicêmica nesse paciente. A dor muitas vezes é representada pela agitação no RN. Então a dor, ela precisa ser manejada também para que a gente possa ter um transporte tranquilo. Esta estabilização deve ser feita no início, antes de começar o transporte, para que a gente possa organizar todo esse atendimento. A oitava etapa do atendimento são os cuidados durante o transporte, uma boa fixação, um bom cuidado, uma boa monitorização, verificar como é que está o batimento cardíaco nesse bebê, a cada 15, 20 minutos reavaliar os sinais vitais e vai percebendo se alterou alguma coisa durante o transporte. O manejo das intercorrências é importante, e é importante se preparar para as intercorrências antes do início do transporte, já deixando tudo esquematizado daquilo que você imaginar que pode acontecer e que você pode ser demandado. Não deixa para aspirar a medicação na hora que aconteceu a intercorrência. Se você imagina que essa intercorrência pode acontecer, já deixe a medicação aspirada e preparada para poder fazer o atendimento e uma pronta intervenção. Avalie se você tem todos os tamanhos de máscara, por exemplo, para poder fazer a ventilação bolsa-válvula-máscara caso o paciente estube. Um exemplo, para que a gente possa estar preparado adequadamente para as intercorrências. A gente vem insistindo em nossos vídeos que o transporte neonatal é um transporte de alta complexidade. Exige uma equipe treinada e exige toda uma organização do sistema de saúde para a realização desses transportes. E a gente já tem frisado aqui que no manejo do paciente grave, o bom relacionamento e a integração das equipes salvam mais vidas que o certificado de atualização nos protocolos. Então a formação individual, sim, ela é importante, mas é importante o trabalho em equipe, e esse trabalho em equipe efetivamente salva vidas e pode fazer mais e melhor pelos pacientes. Nessa série a gente tem tratado do transporte neonatal. Falamos hoje sobre as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria. Já temos vídeos gravados sobre marcos conceituais para o transporte neonatal, sobre acessos venosos e também materiais e equipamentos usados no transporte neonatal. E ainda produziremos outros vídeos para poder contribuir que a gente possa realizar com segurança esses transportes. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a gente vai procurar esclarecer e até criar novos vídeos para poder complementar a série Transporte Neonatal. Gostou? Dá o teu curtir, compartilhe esse vídeo e ajuda a espalhar esse conhecimento que salva vidas. Até o próximo vídeo.